pessoal, vamos falar hoje sobre regências, ok? Essa matéria é um pouco grandinha, então vamos dividi-las em 4 etapas, tá na moral? Então vamos lá, vamos começar da nossa regência verbal. Bom, como a gente consegue saber que a regência é verbal? O que nós temos que fazer numa oração para descobrir qual o tipo de regência? Fácil, fácil, fácil. Olha, basta nós olharmos a relação que o verbo tem com o complemento. Galera, olha, quando eu falo complemento, não é o sujeito, ok? E sim toda a oração. Olha, eu peguei aqui, ó. Regência é a relação estabelecida entre os verbos e os seus complementos, os quais integram sentido. Esses complementos podem ser objeto direto, objeto indireto. Nesse caso, o verbo é considerado termo regente e o seu complemento, termo regido. Vamos lá numa explicação o que é termo regente e o que é termo regido. Bem, o termo regente é o verbo que indica a ação, que dá a ideia ampla. E o termo regido é aquilo que completa. Beleza? Então vamos lá. Olha, como identificar a regência? Primeiro tópico, descobrindo a procedência do verbo. O que é isso, descobrir procedência do verbo? É fácil, galera, é fácil. Basta nós identificarmos se nós estamos falando de um verbo transitivo ou de um verbo intransitivo. Lembrete, o que é verbo transitivo? Bom, vamos lá. Verbo transitivo é o verbo que dá a ação de forma direta. Tipo, Cláudia chegou atrasada. Fala de uma forma direta que Cláudia chegou atrasada. Ele precisa de um complemento para que ele tenha sentido. O transitivo sempre vai precisar de um complemento. Aí depois a gente vai ver a paradinha dos objetos, porque o transitivo pode precisar de um complemento de objeto direto ou um complemento de um objeto indireto, beleza? E temos o intransitivo. O intransitivo é aquele que termina no próprio verbo. A frase continua, mas até o verbo, o enunciado já está completo, ok? Tipo, Ana caiu. Se eu falo Ana caiu de madura, Ana caiu desengonçada, Ana caiu de perna aberta, a Ana caiu. Ora, a ação dela será sempre a de ter estabacado, né não? Isso é intransitivo. Eu não preciso dar continuidade. Eu posso terminar a minha oração no verbo. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. O que é uma regência verbal? A regência verbal nada mais é que a ligação do verbo. Ora, o que é isso, ligação do verbo? Vem agora o verbo transitivo, né? Aquela ligação através dos objetos. Cláudia chegou atrasada. Olha, o complemento, a ligação é o verbo e atrasada. Beleza? Ou então, eu falei o que para você? Eu falei que a frase pode terminar no verbo intransitivo, não falei? E aqui eu falo que a gente acha a regência através da ligação do verbo. Gente, a frase pode terminar no verbo, mas ela pode ter complementos, entendeu? Porque quando eu falo Ana caiu desengonçada, olha só, eu poderia ter terminado em Ana caiu, mas eu dei um complementozinho, entenderam? Como verificar a regência verbal? Olha, nós temos que identificar se o verbo apresenta sentido completo ou um sentido
preposição com sentido completo? Bom, sentido completo é como se fosse o verbo intransitivo, a gente pode terminar ali, né? E o incompleto é o nosso transitivo, que nós precisamos sempre de um complemento para poder entender. Porque quando eu falo, Cláudia chegou, ela chegou o quê? Ela chegou atrasada, ela chegou desconfiada. Eu preciso de um complemento para saber como foi que Cláudia chegou, ok? Então vamos dar continuidade. Aguenta aí rapidinho que o meu celular resolveu desligar. Mas nós já só mais um minutinho, tá bom? Ah, sim, achei aqui. Olha, vou apagar o quadro para me botar a continuidade, porque eu botei aqui que é um fator muito importante. Dão para ver? Só um minutinho, galera. Aguenta aí, que já a gente dá continuidade aqui. Olha, enquanto isso eu já vou falando com vocês. O nosso último tópico vai ser com perguntas relacionadas a essa matéria. Então, vão pensando desde já como que vocês podem me ajudar, valeu? Enviando perguntas para mim sobre essa matéria. Porque eu tenho certeza que cada um tem uma duvidazinha sobre isso, valeu? Então vamos dando continuidade. Olha, eu botei aqui, muito importante. Sempre que não fizer sentido, isso quer dizer que o verbo precisa de um complemento. Olha, foi a paradinha do complemento. O complemento sempre vai ser através dos objetos, ok? Complemento sempre será através dos objetos. Então, quando a gente fala, tipo, Cláudia chegou. Quando eu falo Cláudia chegou, fica meio sem sentido, né não? Porque, tipo, porra, ela chegou como? Chegou atrasada? Chegou estabanada? Chegou, então eu preciso de um complemento, porque ele não faz sentido, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre os verbos. O que é um verbo transitivo? Vamos lá. Nós temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Verbos transitivos diretos são aqueles que fazem um complemento através de uma forma direta, tá ok? Eles precisam se pôr de uma forma clara, direta. Por isso o nome é transitivo direto. Olha o exemplo, galera. O trem fazia a curva devagar. Ó, aqui está o nosso verbo, fazia. O trem fazia. Se eu termino a frase no verbo, nossa, ele fazia o quê? Eu preciso de um complemento para que essa frase tenha sentido. Então, eu completo. Fazia o quê? A curva devagar. O verbo transitivo direto, quando a gente terminar no verbo, a gente sempre faz a perguntinha o quê? O trem fazia o quê? A curva devagar. Isso é um objeto, é um verbo transitivo direto. Então, é claro, se é um verbo transitivo direto, essa parada aqui é o complemento dele, que é um objeto direto, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho do verbo transitivo indireto. O transitivo direto, repara, galera, repara, do verbo a gente faz a pergunta o quê? Sem uso de preposição. Já no transitivo indireto, nós fazemos o uso de uma preposiçãozinha. Olha só que eu vou pôr aqui para vocês.
preposição índios. Aí vem, ó, vou perguntar novamente pro verbo. O verbo tá aqui, valeu, galera? A terra pertencia. Aí não vem a pergunta o quê, e sim a pergunta a quem. A terra pertencia a quem? Aos índios. Tá vendo? Quando nós estamos falando do transitivo indireto, sempre vai ter a preposiçãozinha. Ok? Então, esse é a nossa primeira deixa. Essa é a nossa primeira deixa, nossa primeira tomada. Acabamos aqui. Vamos, na próxima, ter a continuidade a partir dos verbos transitivo indireto. Valeu? Então, terminamos. Acabou. Zé fini, finito. Agora vamos para os nossos enunciadinhos, né? Lembrando, dia 13, a nossa segunda live, às 19 horas de Brasília. Não vamos esquecer da bendita Brasília, para nunca mais fazer confusão no horário. Sim, que vocês continuem visualizando, a visualização tá perfeita, tá ótima. Olha, obrigada mesmo, obrigada, brigadaço. Vamos deixar o likezinho, sabe? Só os likes que vocês estão esquecendo. Não esqueçam não. Bota o likezinho lá, sininho, sabe? Fala com o vizinho, pede pra irmã. Me dá essa moral, gente. Continua me dando essa moral que vocês estão me dando, que caraca, vamos chegar lá. Vamos chegar lá com certeza, valeu? Então é isso. Tchau aí, tá? Até a próxima.